Estou diante de um paciente com manifestações extraesofágicas da doença do refluxo. Esse paciente de difícil controle. Eu quero realmente saber dessa mesa. Estou aqui com o querido Thales, com a querida Carla Granja, esse debate dinâmico da cirurgia da motilidade. Quando eu devo conduzir esse paciente para uma intervenção cirúrgica? Quando eu vou operar um paciente com manifestações extraesofágicas da doença do refluxo? Thales. Bom, essa é uma pergunta muito interessante. Eu tenho uma opinião bem viciada sobre isso, já admito, porque minha tese de doutorado foi com esse subgrupo de pacientes, tá? Então, assim, o paciente ele tem sintoma extraesofágico, mas ele é um paciente refluidor, ponto. Qual é o grande problema? Nós sabemos, e isso é bem registrado na literatura, que esse paciente ele vai responder pior à resolução de sintomas com o tratamento clínico. Tudo bem, o tratamento clínico não é só inibição ácida, a gente sabe disso. Mas mesmo assim, a taxa de resposta ela não é tão boa como aquele outro subgrupo do paciente que tem pirose, regurgitação, dos sintomas típicos. Tendo isso em vista, às vezes eu vou tratar esse paciente clinicamente, ele não vai ter uma boa resposta porque ele continua regurgitando. Aliás, regurgitação hoje já é um sintoma que a gente já vê com o olho um pouco diferente do que era antigamente, porque nós sabemos que esse paciente você pode tratar ele de 1001 maneiras, mas ele talvez não tenha uma boa resposta. Mas se ele falhou o tratamento clínico, esse paciente talvez ele seja interessante para a gente propor o tratamento cirúrgico se eu estou visando melhora na qualidade de vida. Nós temos alguns grupos especiais, e aí entra a minha tese, enfim, de pacientes com sintomas atípicos, que vão ser os sintomas respiratórios, né? Temos paciente com asma que piora dos sintomas, paciente que piora de sintoma alérgico. Na minha tese especificamente foi pacientes com estenose de traqueia pós-intubação, que a gente sabe que o refluxo piora muito. Tem um subgrupo dos pacientes com transplante de pulmão, que a gente sabe que o refluxo também pode fazer perder o enxerto. Todos esses pacientes, na literatura, nós sabemos que ele deve ser oferecido o tratamento cirúrgico uma vez que eu consigo documentar que o refluxo está impactando neste sintoma do paciente. Por quê? Porque eu sei que ele pode falhar mais ao tratamento clínico. É esse o ponto. Eu acho assim que é esse o ponto. O grande ponto está em quando eu consigo demonstrar que a doença do refluxo impacta nesse sintoma. Eu acho que esse é o ponto. Porque às vezes a gente observa no dia a dia, na prática, uma presunção de que o paciente tosse e ele tem sintomas de refluxo. Obrigatoriamente, a tosse é por causa do refluxo. E a gente sabe que uma porcentagem desses pacientes vai tratar o refluxo, vai melhorar dos sintomas do refluxo e vai continuar tossindo. Então, assim, essa que é a questão. A gente não pode ser presunçoso ou ficar só presumindo coisas, né? Na verdade, a gente teria que ter um pouco mais de certeza nesse sentido. Então, quando a gente comprova que existe esse impacto da doença do refluxo, eu acho que não teria problema nenhum, porque ela vai estar indicada. E o paciente, ele tem que estar sempre muito bem informado da expectativa que ele tem com relação à cirurgia que vai ser proposta, né? Então, nós estamos propondo a cirurgia para tratar um componente que é o refluxo, que está impactando nesses sintomas, tem uma chance muito grande de melhorar, mas tem uma porcentagem que às vezes não vai melhorar completamente, e aí a investigação vai partir para os outros sintomas, para os outros dados multifatoriais, para outras questões, sejam elas alérgicas, gotejamento pós-nasal, questões de sensibilidade, às vezes laríngea, enfim. E aí são outras questões, mas o paciente estando ciente do que o espera nesse sentido, eu acho que é muito interessante isso daí. Carla, já participamos de muitas mesas com relação a esse tema, Thales, e você deu uma das respostas mais simples e mais belas. Primeiro, você não está para tratar o sintoma dito como refratário da manifestação extraesofágica. Você não está para tratar a tosse, o pigarro, a laringite. Não. Você está ali para tratar o paciente refluidor. Não é nenhum refluxo. Então, é o paciente refluidor que tem o diagnóstico realmente da doença do refluxo, que, por sinal, ele tem uma manifestação extraesofágica da doença do refluxo. E que tenha a clara e evidência
relação que o sintoma dele está correlacionado com o refluxo. Para isso, a impedância pH-metria realmente passa a ter uma lucidez. E não simplesmente carimbar, como muito que a gente está vendo, que o paciente está sendo refratário ao IBP, que tem manifestação extraesofágica e pode até ser conduzido a uma cirurgia, mas muitas vezes esse paciente ele não tem a manifestação, não tem uma evidência que o ácido seja o causador do sintoma. Parabéns, eu acho que essa é realmente a métrica para a gente passar para todos os cirurgiões. Operar aquele paciente que tem uma evidência clara da doença do refluxo e que a doença do refluxo está causando sintoma para melhorar a qualidade de vida dele. Eu acho que essa foi realmente uma das melhores respostas que a gente já teve nas nossas mesas. Obrigado, Thales. Muitos e muitos cirurgiões clínicos vão ser realmente impactados. Compartilhem esse vídeo, espalhem essa filosofia de como conduzir, de como tratar melhor o nosso paciente. Esperamos vocês no próximo vídeo. Assine o canal e aperta o sininho, que daqui a pouco estaremos de volta. Um forte abraço.